Os bolsonaristas têm sustentado desde pelo menos fevereiro de 2023 que há uma perseguição política contra os presos de 8 de janeiro, além de infrações graves de direitos humanos, que agora eles aparentemente defendem. No entanto, os fatos não sustentam essas teses. Vamos entender mais sobre isso com o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Coitadinhos dos presos. Você tá mutado. Eu sei que você tá falando que meu áudio tá travando, mas o seu tá mutado. Saía e tava mutado. Esse começo foi desastroso, mas é o charme desse corte. E assim começaremos esse negócio maravilhoso. Ô, doutora Ana, eu queria começar esse corte falando uma coisa. Eu sou para-raio de duas coisas. De maluco e de documento. E nós recebemos um documento muito bom sobre as mentiras das pessoas que estão sendo condenadas ou defendendo aí as pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Tem esse PDFzinho que eu deixei separado aí para vocês. Opa. E aí, olha lá. Análise do uso político das prisões do 8 de janeiro pela extrema-direita. Você vê, doutora Ana, que é um livrinho aqui que me mandaram. 25 páginas e tal, mas tá organizado. Caraca! O que diz a oposição? Os bolsonaristas têm sustentado desde pelo menos fevereiro de 23 que há uma perseguição política contra os presos do 8 de janeiro, além de infrações graves de direitos humanos. No entanto, os fatos não se sustentam essas teses. A Comissão de Direitos Humanos do Senado irá visitar os presos. E aí o Marcos Duval foi lá visitar os presos. No dia 9 de janeiro, a Polícia Militar prendeu 1.200 que foram levados ao ginásio da Academia da Polícia Federal, em Brasília, e o Marcos Duval foi lá visitá-los. PF tratando bem. Mentiras sobre mortes e desmaios. Uma fake news lançada pela Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Sim, doutora Ana. Existe a OAB e os bolsonaristas criaram a Ordem dos Advogados Conservadores, ou conservaloucos, aí são aspas minhas, do Brasil. OACB, é isso? OACB, isso aí. Inacreditável. Eles rodaram o campo bolsonarista no dia 9 de janeiro. Segundo eles, uma senhora de idade havia morrido dentro da academia da PF. Não. Você cria um órgão de advogados. Diz que uma pessoa morreu e a informação não é verdadeira. É isso que eles estavam fazendo, tá, gente? Tava rolando isso aí. Advogado mesmo? Advogado. É, uma ordem aqui, ó. Um tweet com 19 mil views, 659 retweets e 1.602 likes. Aí depois a gente reclama, doutora Ana, por que a esquerda sofre com as fake news? Olha o alcance desse troço. E nem a mídia consegue acompanhar isso aqui. A gente recebe depois esses levantamentos fechados, pra gente ver realmente qual é o tamanho do estrago da fake news. O ACB é um grupo de advogados criados para representar o interesse dos conservadores. Foi fundada em 2019 e ficou conhecida por perseguir os opositores de Jair Bolsonaro nas redes e processá-los. Ó, que coisa maravilhosa, né? A gente tá vendo aí que são essas pessoas. A organização também representa a maioria dos presos no dia 8 de janeiro. A Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal chegou a notificá-los por práticas ilegais de assistência de custódia. A imagem da idosa, segundo apurações, é de um banco de dados gratuito. A idosa era sogra do fotógrafo que morreu em 2022 após um AVC. Você lembra dessa idosa aqui? Caraca, eu tinha esquecido disso. Notícia que foi divulgada pela Bia Kicis. Depois também pelo André Fernandes, do PL do Ceará. Relatórios enviados. Organização dos Estados Americanos. Em março de 2024, deputados bolsonaristas pediram uma investigação sobre o que classificam como violações de direitos humanos e a liberdade de expressão. Alegam perseguição política de Alexandre de Moraes e Lula para minar o pensamento conservador do país. Intitulado Petição de Denúncia e Pedido de Medidas Cautelares, o documento foi entregue na sede da OEA e discorre sobre condições subhumanas na academia da PF e alegam não existir golpe de Estado. Os apelos fizeram com que a OEA enviasse um relator especial,
o Pedro Vaca Villarreal, que esteve no Brasil entre 9 e 14 de fevereiro. Vaca ainda não divulgou o relatório oficial, mas já adiantou que reconhece o compromisso do Brasil com a democracia e os direitos humanos. Olha o tamanho do perigo disso aqui, doutora Ana. Eles falaram de mortes que não aconteceram e estavam acionando a Organização dos Estados Americanos. Não, chegaram a provocar a vinda do relator, realmente, né? Sim. Casos explorados e a verdade. Morte de denunciados. Alguns casos costumam ser comumente usados pelo campo bolsonarista. Do Antônio Marques da Silva, que teria morrido fora da cadeia decorrente de uma queda fazendo bico. Giovanni Carlos dos Santos morreu fora da cadeia após cair de uma árvore. Isso tudo aqui, ó, tá com link de notícia. Notícia não é da Folha de São Paulo, da Gazeta do Povo. Desmentindo os caras que dizem que ele morreu na cadeia. Gente, assim, a quantidade de mentiras. Esse corte que a gente... doutora Ana, é serviço público, tá? Isso aqui... Pedro deu uma travadinha aqui, mas eu entendi isso. Isso é serviço público, né? Trazer esse compilado de informações aqui. Ouvindo? Traz, né? Tá me ouvindo agora? Tá voltando aos poucos. Voltando aos poucos. Voltou. Minha internet me traiu. Isso aqui que a gente tá fazendo é serviço público, tá? Sim. Muita gente não sabe disso aqui. O Johnny Figueiredo da Silva morreu fora da cadeia de uma parada cardiorrespiratória, edema agudo de pulmões e cardiopatia. O Éder Aparecido Jacinto morreu fora da cadeia em um acidente de trabalho. Vamos lá. E todos esses são contados aí pela galera, como né? pessoas que morreram dentro da prisão. E um deles... Todos esses caras são bolsonaristas, tá, gente? A família do Éder repudiou o uso político da morte dele pela extrema-direita. A família do Éder divulgou uma nota de esclarecimento informando que a causa da morte nada tem a ver com a sua prisão, uma vez que ele estava solto, desautorizou o uso político da sua morte e ainda destacou que a extrema-direita, que agora usa sua morte politicamente, não deu nenhum suporte à família quando era necessário. Tem a cópia da nota. Tá? Clérison Pereira Cunha, o Clezão, que é muito usado, caso mais explorado pela extrema-direita, que aponta a morte do Clezão, de 46 anos, dentro da Papuda, como se tivesse sido preso injustamente, torturado e assassinado. A própria família do Clezão tem acusado o Estado. Segundo a juíza Leila Cury, responsável pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o preso recebia atendimento médico regular. A PGR se manifestou favoravelmente para a soltura do réu em setembro. Em 7 de novembro, a defesa pediu para que a prisão preventiva fosse convertida em domiciliar, por conta dos problemas de saúde, mas ele morreu 13 dias depois. Clezão teve um mal súbito durante um banho de sol. Ele foi preso dentro do Senado. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, Clezão invadiu o Congresso e empregou violência com objeto declarado de implantar um governo militar, impedir o exercício dos poderes constitucionais e depor um governo legitimamente constituído. A denúncia afirma ainda que Clérison e seu grupo passaram a quebrar vidraças, espelhos, portas, móveis, lixeiras, computadores, obras de arte até câmeras do circuito fechado. Acessaram a chapelaria, o Salão Negro, as cúpulas e tentaram botar fogo no tapete verde da Câmara dos Deputados. Então é isso. Esse aqui é um caso de uma morte mesmo que aconteceu, mas olha a quantidade de crimes do cara também, né? Ele tentou botar fogo dentro da Câmara. Uma coisa não justifica a outra, ele teve um problema de saúde, não tem nada a ver. Uma coisa é o que consta isso, ele teve um problema de saúde, não estava sendo torturado, não foi morto pelo Estado, né? Exato. Presos políticos, e sempre a Revista Oeste, né? Uma coisa maravilhosa. Débora Rodrigues dos Santos, responsável por escrever Perdeu Mané, com batom vermelho na Estátua da Justiça, em frente ao Supremo. A cabeleireira Débora Rodrigues é um dos casos mais explorados na mídia pelos bolsonaristas. Os filhos de Débora foram usados em vídeos que circulam na internet, com o objetivo de pressionar e de criticar Alexandre de Moraes. Eles são chamados pelos bolsonaristas de órfãos de mãe viva. Eu vou rodar rápido porque tem criança. Na denúncia da Procuradoria-Geral da União, apresentada em julho de 24, são apontados 5 crimes
Ela se tornou réu oficialmente no dia 6 de agosto, mas está presa desde março de 2023. A defesa pediu a soltura da ré, pois ela tem 2 filhos menores de idade e outras mulheres teriam recebido esse benefício em agosto de 23. A PGR se manifestou de forma contrária, pois a defesa não teria apresentado fatos novos. O caso, no entanto, está sob sigilo. Alexandre de Moraes também negou um segundo pedido por periculosidade social. É muito bom a gente ter acesso a esse documento, doutora Ana, porque aqui tá a dinâmica dos caras. E a dinâmica dos caras envolve, como todo o movimento organizado, pode tirar da tela que acho que aí os outros casos são menos conhecidos, mas envolve casos que são verdadeiros, tem a dessa mulher, mas aparentemente o judiciário ainda não decidiu soltá-la, e teve o Clesão, que foi uma tragédia, mas tem vários outros casos que eles simplesmente inventam. Uhum. Ah, morreu num acidente de trabalho? Fala que morreu na cadeia. E eles vão de exagero em exagero em exagero, tentando criar narrativa, que no final das contas, isso é uma coisa que eu ouvi do Vitor Panchorra, que acompanhou os depoimentos em vídeo dessas pessoas. O objetivo não é absolver ninguém do 8 de janeiro, é absolver o Bolsonaro. Uhum. Ah, tem isso também. Isso é a parte mais importante, né? Toda essa... É mais um caso desses, né? De indignação falsa, assim, né? Não, estamos aí preocupados com os pobres velhinhos que foram presos. Primeiro que não são velhinhos, né? Que foram presos e tal, injustamente, estão sofrendo maus tratos. Nenhum desses caras que fala isso. Isso, as próprias famílias aí das pessoas, elas percebem isso. Ninguém ali tá preocupado em ajudar eles. Tanto é que, né, a família diz ali que no momento de necessidade eles largaram mão, não ajudaram eles, né? O interesse só é usar as mentiras inventadas sobre a história deles para livrar o Bolsonaro da cadeia. E o próprio Bolsonaro já falou isso, assim, né? Que a anistia ele quer para ele, né? Não é para os outros aí, não é para anistiar todo mundo. Então, assim. E doutora Ana, vamos esquentar esse corte, tá? Neste exato momento, o Bolsonaro está no Flow Podcast repetindo o que está sendo dito nesse documento. Vamos mostrar? Aqui a gente faz um negócio... Como? Cadê? Onde? Agora, já tô projetando aqui na tela. Vamos ver o que o Verde está falando. Bora lá. Dá pra ver, Jean? Entendi. Olha lá aqui. Aqui, ó. Bom. Você pode ver. A PF ficou mais de 2 anos investigando. Se for contar com o inquérito mãe de fake news, que tá lá no pacotão também, ficaram 6 anos. Quem sabe faz ao vivo. Deram 15 dias para as razões de defesa, incluindo o carnaval. Tem mais de 100 mil páginas. E tem coisa que eles não entregaram. Essas 100 mil páginas tem muita coisa, não tem nada a ver com o processo. Tem um termo em inglês aí, e quando se usa esse artifício é para embaralhar a defesa, e quando o juiz é bom e o Ministério Público é bom, você encerra o negócio ali mesmo. Fizeram tudo quanto é maldade para atrapalhar a investigação. E você conversa com meus advogados, que tem maior conhecimento aqui, obviamente, né? Nós temos que ter acesso a toda a documentação que trata do processo. Bom. Quando você fala no telefone... Esse é o mínimo. São 30 e poucos, né, denunciados aí, telefone de meia dúzia. O resto você não tem. Porque se eu pego um extrato do teu telefone... Mentiroso. Daí o cara usa o extrato da forma que bem entender. Sim. Pô, que golpe é esse? Um dia eu estava conversando com um cara de Israel, né? Conversa com o cara por ele e falou: que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Essa é a defesa? Golpe, não falo nem golpe, é tentativa. Em poucos minutos, o mundo todo fica sabendo. É claro, porque eu vou punir só quando o golpe acontece. Se você tentar dar um golpe, a gente vai deixar você passar. Não, tá tudo errado. Ele está ecoando, a minha fonte que aqui me avisou, ele está ecoando exatamente o que a gente acabou de ler nesse documento, que são todos um bando de pobres coitados, que não têm materialidade, que são velhinhos. E veja bem, doutora Ana, do ponto de vista de ordenamento jurídico, se a pessoa tem um problema de saúde, se ela fez um delito, abre aspas, menor no 8 de janeiro, ela tem que ser condenada, mas ela tem que ser posta em liberdade dependendo de cada grau. Os casos são individualizados. O documento mostra isso agora há pouco.
Só que eles querem insistir nessa coisa que prenderam todo mundo, jogaram 17 anos. E assim, desculpa, gente, golpe de Estado é pena grande mesmo. Esse cara que tá na tela, mostra ele de novo só. Eu sei que o pessoal odeia o Bolsonaro, mas esse cara que tá na tela, ele tem crimes o suficiente para cumprir 40 anos de prisão. 40! Então, meus caros, fiquem de olho, tá? Esse corte é muito importante pra gente entender. Obrigado à pessoa que me avisou aqui. Eu sabia que o Bolsonaro ia pro Flow, mas sabe que ele tava falando sobre isso. É importante. Exatamente. E é uma narrativa que para eles é importante, assim, né? Primeiro estabelecer isso, assim, que, toda a história, todo o edifício aí da defesa deles, né? Eram só velhinhos que estavam passeando de Bíblia na mão e sem querer pararam lá. Não, mas se eram golpistas, não tinha nada a ver com o Bolsonaro, ele não foi ele que mandou. Ele chegou, o que ele chegou a falar, lembrei da declaração dele, né? Que as pessoas ali envolvidas no 8 de janeiro, se tiverem culpa, têm que ser punidas. E uma coisa, né? Só para fechar o corte, mesmo falando de comunicação, essa live do Flow está com 116 mil pessoas assistindo. Nós estamos aqui com o nosso público. Se a gente não reage a isso aqui vai passar batida, tá, gente? Exatamente. O fato de que ele está lá reforçando todos os elementos aí do documento que o Pedro estava mostrando, né? Fica aí a descoberta ao vivaço. Pedro em cima do laço mesmo. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, doutorado. Antes que surjam aí mais informações comprometedoras. Meu WhatsApp é um inferno, gente. Aí, para-raio de maluco e de documento. É isso aí. Bora lá pro recadinho. Gente, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. E o nosso Pedro Zambarda aí como para-raio, né? De muitas questões jornalísticas gravíssimas. Comanda também o nosso Meteoro Repórter, nosso quadro de entrevistas aqui. E amanhã, sábado, dia 15, às 14 horas, estreia uma super entrevista dele com a jornalista Stefane Costa, que teve as primeiras experiências de imprensa de guerra na Ucrânia e no Líbano. É uma experiência e tanto, né? A repórter que está em Portugal também desvenda as intenções do Putin e da Rússia, além do avanço dos neonazis. Uma baita entrevista, mais uma baita entrevista do Pedro aqui no Meteoro. Está disponível ali para todo mundo amanhã às 14 horas, mas já está disponível em acesso antecipado para quem faz parte do nosso clube de canais. Quem faz parte aí do Clube do Fim sempre tem acesso antes de todo mundo aos nossos vídeos. Fica aí a dica. Muito obrigada, chat. A gente volta em instantes para mais assuntos do dia, mesmo se eles estiverem acontecendo agora, que é assim.